Salve, salve amigos! Voltamos com mais videoaulas aí do tema Estatística Descritiva e Estatística Inferencial, que é para a sua prova do concurso da Polícia Civil do Pará, cargo investigador de polícia, lembrando a você, tá bom? Então nós estamos tratando da estatística descritiva, falamos na última aula no conceito de estatística descritiva, de estatística inferencial, falamos também em variável, variável contínua, variável discreta, variável qualitativa, variável quantitativa, tá? E hoje nós vamos tratar do estudo das frequências e dos seus gráficos. Por quê? Porque é para você conseguir verificar como é que o gráfico se comporta e assim você consegue fazer uma melhor interpretação também dos gráficos, tá bom? Para isso eu coloquei um exemplo simplório aqui pra gente, para nós definirmos as frequências primeiro, tá bom? Olha só, aqui eu tenho a nota dos 10 alunos de uma turma. Imagina que você tem uma turma somente de 10 alunos, tá? Os teus 10 melhores alunos, digamos, fizeram uma prova. E aqui está a nota desses 10 melhores alunos. O que nós vamos fazer? Olha, gente, quando você faz o processo da estatística descritiva, todo nós vamos fazer aqui. O que você vai fazer? Primeiro, você coletou os dados, ó. Coleta de dados está aqui. Os dados das notas dos meus alunos, beleza? Agora nós vamos fazer o segundo processo, a organização dos dados. Essa organização, ela perpassa por você montar uma tabela, a chamada tabela de frequências. E aí a frequência, nós teremos a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência acumulada, tá bom? E aí, como é que você monta, como é que você organiza esses dados? Gente, essa organização, e a partir dessa organização na tabela, é que você vai montar o gráfico estatístico, em barras, em colunas, o histograma, é através dessa tabela de frequências. Vamos lá, vou mostrar para você como é que funciona? Esses dados aqui, eu vou agrupá-los não em classe, é importante mencionar isso, tá? Dados agrupados não em classe. Por quê, gente? Porque nós teremos também os dados agrupados em classe, tá? Que de certa forma é quase a mesma coisa, mas tem um detalhezinho que eu vou mostrar para você. Quando for em classe, daqui a pouco nós vamos mostrar. É necessário você saber as duas formas, tanto para os dados agrupados em classe, quanto para os dados que não estão agrupados em classe, tá bom? Aqui, por exemplo, quais foram as notas dos meus alunos? Vamos lá. As notas foram, nós temos o grupo de alunos que tirou nota 2. Nota 2. Notas. Temos um grupo que tirou nota 2. Temos um grupo de alunos que tirou nota 4. Olha aí. Nós temos um grupo de alunos, é só um, né? Nós temos a nota 7. E nós temos o grupo de alunos que tirou a nota 8. Então, essas foram as 3 notas. Temos alunos que tiraram 2, alunos que tiraram 4, alunos que tiraram 7, alunos que tiraram 8. Fera, a primeira frequência que você vai estudar, nós chamamos de frequência absoluta. O que é uma frequência absoluta? É o número de vezes que cada variável aparece dentro do rol, né? Dentro do conjunto de dados. O número de vezes que cada variável aparece. Como assim, Charlie? Cada variável X? Lembra que variável é o conjunto de resultados, não é? Por exemplo, a variável nota 2. A variável nota 2, ela apareceu quantas vezes? Vamos conferir? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando eu digo que a nota 2 apareceu 3 vezes, ó, o 3 é a frequência absoluta da nota 2. Viu como ficou fácil? Então, o que é a frequência absoluta? Eu vou escrever para você, não se preocupe também, tá? E vai estar também no seu material de apoio também. Frequência absoluta, nota 2, é 3. Por quê? Porque a nota 2, ela apareceu 3 vezes. Viu como é simples, como é tranquilo? Vamos lá. Qual é a frequência absoluta da nota 4? O número de vezes que a variável nota 4 apareceu. Nota 4 apareceu quantas vezes? 1, 2 vezes. Então, a variável nota 4 tem frequência absoluta 2. É isso que é frequência absoluta. É o número de vezes que uma variável aparece no conjunto de dados. Beleza? Viu como é simples? Fácil. Vamos lá. Variável nota 7. Quantas vezes a nota 7 apareceu? 1 vez só. Então, aqui, 1 vez, frequência absoluta 1. A variável nota 8, quantas vezes a variável nota 8 apareceu? Vamos conferir? Nota 8, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes,
4 vezes. A variável nota 8 apareceu 4 vezes dentro do conjunto de dados. Vamos colocar esse conceito para você? Vem para cá comigo. Vamos lá, gente. Aqui comigo. Conceito. Frequência absoluta. Absoluta. O que é a frequência absoluta? Vamos colocar aqui para você. É o número de vezes que uma variável aparece no conjunto de resultados. É isso, tá? O número de vezes que uma variável aparece no conjunto de resultados, colocando de forma simples, tá? Para você entender uma linguagem mais fácil possível. Então, o número de vezes que uma variável aparece no conjunto de resultados, chamamos de frequência absoluta. Viu como é fácil? Vamos para outra. A próxima frequência que você deve saber, que é muito importante para a sua prova, nós chamamos de frequência relativa. Vamos lá, frequência relativa. Gente, o que é a frequência relativa? A frequência relativa refere-se ao número de vezes que aquela variável apareceu em relação, por isso relativa, em relação ao total de dados da pesquisa. Por exemplo, aqui. Qual é o total de dados da pesquisa? O total de dados dessa pesquisa é o total de alunos em que foi feita a pesquisa. Qual é o total de alunos? 3 mais 2, 5, 6, com mais 4, 10. O total de alunos, que é o total de dados, são 10. São 10 alunos. Então, gente, o que é que a frequência relativa faz? A frequência relativa, ela vai relacionar o número de vezes que aquela variável apareceu em relação ao total de dados, tá bom? Então, em linguagem matemática, vamos colocar aqui, vamos anotar o que é a frequência relativa em linguagem matemática. Frequência relativa, tá? Vamos anotar aqui daqui a pouco, frequência relativa. Olha como é simples a frequência relativa. Todo mundo fica com medo do estudo das frequências. Nada a ver. Olha só, por exemplo, vamos lá. Qual é a frequência relativa da nota 2? Frequência relativa da nota 2, basta você observar. Quantas vezes a nota 2 apareceu? Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes a nota 2 apareceu. Em relação, ou seja, quando você fala em relação, você vai fazer uma divisão. Relacionar, você vai dividir, você vai fazer uma razão. Em relação, qual é o total de dados da pesquisa? 10. Pronto, olha só que fácil, que simples, não é? Então, frequência relativa é isso. É a frequência absoluta da variável em relação ao número total de dados da pesquisa, tá? Frequência absoluta sobre o total de dados da pesquisa. Número de vezes que a variável apareceu em relação ao número total de dados. Isso nós chamamos de frequência relativa. A outra frequência relativa, vamos lá. Qual é a frequência relativa da nota 4? Qual é a frequência absoluta? Quantas vezes a nota 4 apareceu? 2 vezes. Qual é o total de dados da pesquisa? 10. 2 sobre 10, 2 décimos. Beleza? Vamos lá? Qual é a frequência relativa da nota 7? Quantas vezes a nota 7 apareceu? Uma vez só. Em relação qual é o total de dados? 10. Qual é a frequência relativa da nota 8? Quantas vezes a nota 8 apareceu? 4 vezes. Qual é o total de dados? 10. Isso nós chamamos de frequência relativa, que inclusive você pode dar a resposta em número decimal. 3 décimos, 0,3. 2 décimos, 0,2. 1 décimo, 0,1. Beleza? Fato interessante aqui para você. Vamos colocar a fórmula então? O que é a frequência relativa aqui para a gente? Vamos lá? Frequência relativa, aqui em cima, olha, é a frequência absoluta da variável em questão, tá? Da variável em questão, em relação ao número total de dados. Beleza? É isso que é a frequência relativa. É o número, a frequência absoluta da variável em questão, ou seja, o número de vezes que aquela variável aparece em relação ao número total de dados. Frequência relativa. Tranquilo? Gente, vou colocar um conceito para você, porque esse conceito já foi cobrado em prova. Anteriormente, e alguns livros até tratam dessa forma, eles representam a frequência relativa por porcentagem. Por quê? Porque a maioria dos dados estatísticos vai representar isso por porcentagem. Mas nós temos um problema em relação a isso. Qual é o problema?
existe a chamada, vou até colocar uma barra aqui, barra, e aí as provas chamaram de frequência percentual. Frequência percentual, sim. O que é a frequência percentual? Frequência percentual é quando você pega a frequência relativa e multiplica por 100%, tá? Veja só, gente, isso aqui já foi cobrado em prova, então é por isso que eu estou mencionando para você, porque se você pegar um livro mais enxugado, digamos, apenas com conceitos fundamentais, ele vai representar a frequência relativa por porcentagem, só que aquilo já não é chamado de frequência relativa. Quando você representa a frequência de modo percentual, nós chamamos de frequência percentual. Isso é um conceito que já foi cobrado em alguma questão de prova, tá? Mais à frente nós vamos mostrar para você na bateria de exercícios que nós vamos resolver. Então, o que é a frequência percentual? Quando você pega a frequência relativa, olha, e multiplica por 100% para poder transformar isso em porcentagem, para poder representar no diagrama e você conseguir visualizar melhor a situação. Porque tu já pensou? Tu está lá no diagrama e está lá, olha, a intenção de votos do candidato X é 2/20. Que caramba, que é 2/20, né? Então nós temos que fazer de uma maneira que a população consiga entender, né? Consiga, essa informação consiga ser passada e interpretada por todos os ouvintes, né? Por todas as pessoas que vão receber a informação. Então, para isso, para simplificar, eles transformam em porcentagem. 3/10 vezes 100%. Aí transforma em porcentagem. Ó, vamos lá, cancela 0 com 0. Ó. 3 vezes 10, 30. Então, a frequência percentual, 30%. Quer dizer que a nota 2, o número de alunos que tiraram nota 2 representam 30%. Olha aí, vamos lá. Nota 4, 2/10 vezes 100% para transformar em fração em frequência percentual. Olha aí, vamos lá. O 0 com 0 vai embora. 2 vezes 10, 20%. Então, 20% dos alunos tiraram nota 4. Olha como é fácil. Vamos lá, nota 7. 1/10 vezes 100%. Ó, cancela 0 com 0. 1 vezes 10, 10. Então, 10% do total de alunos tirou nota 7. 10% total de alunos tirou nota 7. Viu? 8, nota 8. Frequência relativa, 4/10 vezes 100%. Ora, vezes 100%. E agora, vamos lá fazer a conta. Cancela o 0 com 0. 4 vezes 10, 40%. Então, 40% do total de alunos tirou nota 8. Viu que simples, que fácil? Gente, esse percentual aqui que nós vamos representar pelos gráficos. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer então a última frequência aqui. A última que nós vamos colocar é a frequência acumulada. Frequência acumulada. Tá? O que é a frequência acumulada, gente? A frequência acumulada é a soma das frequências absolutas, presta atenção, é a soma das frequências absolutas anteriores à variável em questão até chegar na própria variável. Parece meio esquisito, né? Tá, vamos lá. Então, em termos mais clássicos, eu podemos dizer assim, a frequência acumulada é a soma de todas as frequências absolutas até chegar na classe em questão, na variável em questão. Por exemplo, qual é a frequência acumulada da nota 2? Temos alguma variável antes da nota 2? Não. Então, a frequência acumulada da nota 2 é somente o número 3, olha. Então, aqui, 3. Então, tudo bem? Vamos lá. Qual é a frequência acumulada da nota 4? Temos aí variáveis antes da nota 4? Sim, temos variáveis antes da nota 4. Então, o que é a frequência acumulada, gente? É a soma de todas as frequências absolutas até chegar na variável em questão, até chegar na classe em questão. Se eu quero a frequência absoluta da nota 4, eu tenho que somar todas as frequências até a nota 4. Olha aí. Se eu quero a frequência acumulada, né? Se eu quero a frequência acumulada da nota 4, frequência acumulada da nota 4 é a soma de todas as frequências absolutas até a nota 4. Eu quero a frequência acumulada da nota 7, é a soma de todas as frequências absolutas até a nota 7, até ela.
Se eu quero a frequência absoluta da nota 8, é a soma de todas as frequências absolutas até a nota 8. Não é complicado, porque olha só, vamos lá. Frequência absoluta da nota 4, soma de todas, frequência acumulada da nota 4. Acumulada da nota 4, soma de todas as frequências absolutas até o 4. Beleza? Então, 3 mais 2, 5. Frequência acumulada da nota 4, 5. Vamos lá? Ó, vamos lá. Eu quero a frequência acumulada da nota 7. Soma tudo até o 7. Ó, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, frequência acumulada, 6. Frequência acumulada, você vai acumular, você vai somar tudo. Beleza? Ó, frequência acumulada da nota 8. Soma tudo até chegar no 8. Ó. Somando tudo, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 4, 10. Então, frequência acumulada, 10. Viu só? Então, essas são as frequências que você tem. Frequência absoluta é o número de observações da variável. Relativa é o número de observações em relação ao total. Frequência percentual, você pega a frequência relativa e multiplica por 100%. Tudo bem? Frequência acumulada é a soma de todas as frequências absolutas até a frequência, todas as frequências absolutas até a frequência em questão, tá? Desculpa, até a variável em questão, até a classe em questão. Vamos até colocar isso para você? Vamos lá colocar para você. Vamos escrever aqui a definição de frequência acumulada. Frequência acumulada. Qual é a definição de frequência acumulada? É a soma de todas as frequências absolutas até a variável ou classe em questão. Tudo bem? Fácil e simples, como todo raciocínio lógico, né? Simples demais, fácil demais. Então, esse é o conceito, né? Para quem quiser dar uma nota, você tem que anotar esses conceitos, tá? Esses conceitos aqui caem nas provas de concurso público, toma cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Agora nós vamos aprender a montar os gráficos estatísticos. Vamos lá, montagem do gráfico. Vamos lá? Vamos lá, gráficos estatísticos, gente. E aí, como é que você monta o gráfico, Shine? Vamos ver algumas espécies de gráficos estatísticos para você? Vamos lá, gente? O gráfico estatístico, vamos primeiro, a primeira forma, em forma de barras. E aí, essas barras, pessoal, ela pode ser na horizontal ou na vertical. Então, gráficos em forma de barra. Como é que você faz? Vamos lá, vamos mostrar para você como é montado esse gráfico em forma de barras e a distinção entre ele e os demais, né? Vamos lá? Eu vou expor aqui essa tabelinha, né? Essa tabelinha das notas dos nossos 10 alunos em um gráfico de barras. Vamos lá, gente. Primeiro ponto, cada barra deve representar, a base da barra representa a variável em questão. Como assim, Shine? Vamos lá. Base da barra, nós vamos colocar. E a quantidade de barras, veja, a quantidade de barras refere-se à quantidade de variáveis. Aí você diz, como assim, Shine? Vamos lá, vem para cá para a tabelinha, comigo. Vamos lá, gente, ó. Aqui nós temos uma variável, a variável nota 2, a variável nota 4, a variável nota 7, a variável nota 8. Quantas variáveis nós temos aqui? 4. Então, nós teremos 4 barras. Olha aí, gente, 4 barras. A barra que representa a nota 2, ó. A barra que representa a variável nota 4, a barra que representa
a variável nota 7, a barra que representa a variável nota 8. Tá? Então, cada barra representa uma variável. Ponto-chave, gente. Agora, aqui, gente, como é que você define a altura de cada variável? A altura de cada variável pode ser definida pela frequência absoluta ou pela frequência relativa. Normalmente, é a frequência relativa que determina a altura de cada barra. Vamos lá? Frequência relativa. Por exemplo, tá? Por exemplo, qual é a frequência relativa? Quais são as frequências relativas das notas 2, 4, 7 e 8? Vamos olhar para a tabela? Vamos lá, a frequência relativa. A frequência relativa, na verdade, é a frequência percentual. Vamos lá, vamos trabalhar com a frequência percentual das notas. Ó, 30%, 20%, 10% e 40%. Você não pode colocar isso aleatório, então nós vamos colocar em ordem crescente. Vamos aqui então para o gráfico, vamos lá? Então, a altura de cada barra refere-se à frequência relativa dela, tá? Então vamos lá, quais são as frequências relativas? 10%, 20%, 30% e 40%. É a frequência relativa. Vamos então colocar, ó, vamos lá, a nota 2, vamos olhar para o gráfico. Nota 2, nós temos o percentual 30%. Então você vai colocar, ó, qual será a altura da barra da nota 2? Vamos chegar à altura dela até 30%. Ó. Até 30% refere-se à altura da nota 2. Viu só? Que tranquilo? Nota 4, variável nota 4. Qual deve ser a altura? Vamos olhar para a tabela. A nota 4, na nossa tabela, qual é a frequência percentual dela? 20%. Então, a altura da barra, 20%. Ó. A altura da barra, 20%. Beleza? A altura da barra aqui. Vamos lá? Nota 7. Olha para o gráfico, nota 7. Qual vai ser a altura da barra? Representando 10%. Então, você vem aqui, a altura da barra da nota 7, apenas 10%. Olha que legal. A altura da barra da nota 8. A altura da barra da nota 8, vamos lá, olha, a nota 8 vem para cá, a frequência percentual é 40%. Então, nós vamos colocar a altura da barra 40%. É isso. E aí nós temos o gráfico em forma de barras. Essas barras eu coloquei aqui, olha, na vertical, tá? Em pé. Poderia ser na horizontal? Poderia sem problema nenhum. Não esquece, gente, ó, o gráfico em forma de barras, nós temos aí, gente, a base da barra é cada variável. Lembrando, variável não é x, variável é o conjunto de resultados, tá? Do fenômeno. A base é cada variável, variável nota 2, variável nota 4. E a altura da barra, a altura pode ser a frequência relativa, mas ele pode trabalhar também com a frequência absoluta, tá? Ele pode colocar aqui, ao invés de colocar o 10%, 20%, 30%, 40%, ele pode colocar o número de vezes que cada variável apareceu. Tudo bem? Então, esse é o gráfico em forma de barras para a gente. Barra aqui na vertical e eu posso trabalhar também com a barra na horizontal. Beleza? Então, aguardo você para o próximo vídeo para trabalharmos mais com essa ideia dos gráficos. Trabalhamos primeiro com forma de barras, o próximo em forma de setor circular e temos também o histograma. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.